Capítulo 13. A religião faz as pessoas se comportarem melhor? Pouco mais de um século depois do que Joseph Smith caiu vítima da violência e da obsessão que ele ajudara a liberar, outra voz profética ergueu-se nos Estados Unidos. Um jovem pastor negro chamado Dr. Martin Luther King começou a pregar que seu povo, os descendentes da mesma escravidão que o Joseph Smith e todas as igrejas cristãs tão calorosamente aprovavam, deveria ser livre. É quase impossível, mesmo para um ateísta como eu, ler seus sermões ou assistir a gravações de seus discursos sem uma profunda emoção do tipo que às vezes pode levar a lágrimas genuínas. A carta da prisão de Birmingham do Dr. King, escrita em resposta a um grupo de clérigos cristãos brancos que o instava a mostrar moderação e paciência. Em outras palavras, saber o seu lugar, é um modelo de polêmica, congelada polidez e mentalidade generosa. Ainda assim respira com a resoluta convicção de que a suja injustiça do racismo não deve mais ser suportada. A magnífica biografia do Dr. King em 3 volumes escrita por Taylor Branch tem como títulos sucessivos de cada volume Parte Into Ates, Pillar of Firiat Canaan Zedge. E a retórica com que King se dirigia a seus seguidores destinava-se a evocar a própria história que eles melhor conheciam, que começa com Moisés, que primeiro diz ao faraó, deixa meu povo ir. Discurso após discurso, ele inspirava os oprimidos e exortava e envergonhava seus opressores. Lentamente, os envergonhados líderes religiosos do país passaram para o seu lado. O rabino Abraham Eshel perguntou, onde nos Estados Unidos de hoje ouvimos uma voz como a voz dos profetas de Israel? Martin Luther King é um sinal de que Deus não abandonou os Estados Unidos da América. Mais impressionante de tudo, se seguirmos a narrativa mosaica, foi o sermão que King fez na última noite de sua vida. Seu trabalho de transformar a opinião pública e modificar as teimosas administrações Kennedy e Johnson estava quase terminado, e ele estava em Memphis, Tennessee, para dar apoio a uma longa e amarga greve dos coletores de lixo da cidade, em cujos cartazes apareciam as simples palavras "Eu sou um homem". No púlpito de Mason Temple, ele fez uma revisão da prolongada luta dos anos passados e então disse subitamente, mas para mim agora não importa. Houve silêncio, até que ele continuou, porque eu estive no cume da montanha, e não me importo. Como todo mundo, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero fazer o desejo de Deus. E ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei em volta, e vi a terra prometida. E pode ser que eu não entre nela com vocês, mas quero que vocês saibam, esta noite, que nós como povo chegaremos à terra prometida. Ninguém que esteve lá naquela noite jamais esqueceu, e eu afirmo que o mesmo pode ser dito para qualquer um que assista ao filme que tão afortunadamente registrou aquele momento transcendente. A outra melhor maneira de vivenciar em segunda mão esse sentimento é escutar como Nina Simone cantou, naquela mesma semana terrível, The King of Love is Dead. O drama inteiro tem a capacidade de unir elementos de Moisés no Monte Nebo com agonia no Jardim de Getsemane. O efeito não é diminuído mesmo quando descobrimos que esse era um de seus sermões prediletos, e que ele havia feito várias vezes antes, e no qual podia recair conforme a ocasião exigisse. Mas os exemplos dados por King dos livros de Moisés eram, felizmente para todos nós, metáforas e alegorias. Sua pregação mais imperativa era a da não violência. Na sua versão da história, não punições selvagens nem derramamentos de sangue genocidas, e tampouco mandamentos cruéis acerca de apedrejar crianças e queimar feiticeiras. Ao seu povo perseguido e desprezado não foi prometido o território de outros, nem foram incitados a realizar pilhagens e assassinar outras tribos. Em face da interminável provocação e brutalidade, King implorava a seus seguidores que se tornassem o que por algum tempo realmente se tornaram, os tutores morais dos Estados Unidos e do mundo além de suas bordas. Ele com efeito perdoou antecipadamente seus assassinos. O único detalhe que tornaria suas últimas palavras imaculadas e perfeitas teria sido uma declaração explícita a esse respeito. Mas a diferença entre ele e os profetas de Israel não poderia ser mais acentuada.
Se a população tivesse sido criada ouvindo no colo da mãe a história da Anábase de Xenofonte, e a longa e exaustiva jornada dos gregos para sua triunfal visão do mar, essa alegoria poderia ter servido igualmente bem. Naquela situação, porém, o bom livro era o único ponto de referência que todo mundo tinha em comum. O reformismo cristão surgiu originalmente da habilidade de seus advogados contrastarem o Velho Testamento com o Novo. Os antigos livros judaicos reunidos tinham um Deus mal-humorado, implacável, sanguinário e provinciano, que provavelmente era mais assustador quando estava de bom humor, o atributo clássico do ditador. Enquanto isso, os livros reunidos dos últimos 2000 anos continham apoio para os esperançosos e referências à docilidade, perdão, cordeiros e rebanhos, e assim por diante. Essa distinção é mais aparente que real, uma vez que é apenas nas relatadas observações de Jesus que encontramos alguma menção ao inferno e ao castigo eterno. O Deus de Moisés exigia rudemente que outros povos, inclusive o seu favorito, sofressem massacres e pragas e até mesmo extirpação, mas, quando a sepultura se fechava sobre suas vítimas, ele tinha essencialmente acabado com elas, a menos que se lembrasse de amaldiçoar sua descendência sucessora. É só com o advento do Príncipe da Paz que ouvimos a assustadora ideia de uma punição adicional e da tortura dos mortos. Inicialmente pressagiado pelos falatórios de João Batista, o Filho de Deus é revelado como alguém que, se suas palavras mais suaves não forem de imediato aceitas, condenará o desatento ao fogo eterno. Desde então isso forneceu textos para clérigos sádicos, e aparece de forma bastante entusiástica nas invectivas do Islã. Em nenhum momento o Dr. King, que uma vez foi fotografado numa livraria esperando com calma por um médico enquanto a faca de um maníaco estava cravada em seu peito, nem sequer insinuou que aqueles que o insultavam e injuriavam deviam ser ameaçados com alguma vingança ou punição, neste mundo ou no vindouro, salvo as consequências de seu próprio brutal egoísmo e estupidez. Ele chegou a formular esse apelo em termos mais corteses do que, na minha humilde opinião, seus alvos mereciam. Então, em nenhum sentido real, em oposição ao nominal, ele era um cristão. Isso não diminui em nada sua posição como grande pregador, não mais que o fato de ser um mamífero igual ao resto de nós, e provavelmente ter plagiado sua dissertação de doutorado, e ter uma notória predileção por bebida e mulheres bem mais novas que sua esposa. Ele passou o resto da sua última noite em orgiástica devassidão, pelo que eu não o culpo. Essas coisas, que obviamente perturbam os fiéis, são bastante encorajadoras pelo fato de mostrarem que um caráter moral não é precondição para grandes realizações morais, mas se o seu exemplo deve ser implantado, como com frequência é, para mostrar que a religião tem um efeito capaz de elevar e liberar. Vamos então examinar a alegação mais ampla. Tomando como nosso exemplo a memorável história negra nos Estados Unidos, devemos descobrir, primeiramente, que os escravizados não eram cativos de algum faraó, mas de várias sociedades e estados cristãos que operaram por muitos anos um comércio triangular entre a costa ocidental da África, o litoral oriental da América do Norte e as capitais da Europa. Essa indústria enorme e terrível era abençoada por todas as igrejas e por longo tempo não levantou absolutamente nenhum protesto religioso. Sua contraparte, o comércio de escravos no Mediterrâneo e no norte da África, era explicitamente endossada e realizada em nome do Islã. No século XVIII, alguns poucos menonitas e quáqueres dissidentes na América começaram a clamar pela abolição, assim como alguns livres pensadores como Thomas Paine. Thomas Jefferson, ruminando sobre como a escravidão corrompia e brutalizava os senhores, bem como os explorados, e torturava os escravos, escreveu: "De fato, tremo pelo meu país quando reflito que Deus é justo." Era uma declaração tão incoerente quanto memorável. Dada a maravilha de um Deus que também era justo, não haveria, no longo prazo, nada que levasse a tremer. Em todo caso, o Todo-Poderoso deu um jeito de tolerar a situação enquanto várias gerações nasciam e morriam sob o açoite, e até que a escravidão se tornasse menos lucrativa, e até mesmo quando o Império Britânico começasse a se livrar dela. Esse foi o estímulo para a ressurreição do abolicionismo. Às vezes ele assumiu uma forma cristã, mais notavelmente no caso de William Lloyd Garrison, o grande orador e fundador do Liberator.
o Senhor. Garrison foi um homem esplêndido sob quaisquer padrões, mas provavelmente foi uma sorte que seus conselhos religiosos iniciais não tenham sido seguidos. Ele baseou sua primeira alegação no perigoso versículo de Isaías que incita os fiéis a sair e se separar. Esta também é a base teológica do presbiterianismo fanático e fundamentalista de Ian Paisley na Irlanda do Norte. Na visão de Garrison, a União e a Constituição dos Estados Unidos eram uma aliança com a morte e ambos deviam ser destruídos. Foi de fato ele quem conclamou a secessão antes que os confederados a fizessem. Numa fase posterior da vida ele descobriu a obra de Thomas Paine e tornou-se menos um pregador e mais um abolicionista efetivo, bem como um dos primeiros partidários do sufrágio feminino. Foi o escravo fugitivo Frederick Douglass, autor da excitante e cáustica autobiografia, quem evitou o uso da linguagem apocalíptica e exigiu, em vez disso, que os Estados Unidos cumprissem as promessas universalistas contidas na sua Declaração e na sua Constituição. O leonino John Brown, que também começou como um temível e impiedoso calvinista, fez o mesmo. Mais tarde na vida, tinha as obras de Paine junto de si e admitiu a presença de livres pensadores no seu minúsculo, mas transformador, exército e chegou a produzir e imprimir uma nova declaração, modelada na de 1776, em nome dos escravizados. Isso foi na prática uma exigência muito mais revolucionária e mais realista, e preparou o caminho, conforme admitiu Lincoln, para a proclamação da emancipação. Douglass era um tanto ambivalente em relação à religião, anotando em sua autobiografia que os cristãos mais devotos constituíam os proprietários de escravos mais selvagens. A verdade óbvia disso foi sublinhada quando a secessão realmente chegou e a Confederação adotou o lema latino Deo Vindicior. Com efeito, Deus está do nosso lado. Conforme ressaltou Lincoln em seu segundo discurso de posse bem ambivalente, ambos os lados do confronto faziam a mesma alegação, pelo menos em seus púlpitos, assim como ambos eram aficionados de altissonantes e confiantes citações da Sagrada Escritura. O próprio Lincoln hesitava em reivindicar a autoridade dessa maneira. Na verdade, num dado momento fez uma declaração famosa dizendo que tais invocações do divino eram erradas, porque era uma questão de tentar estar do lado de Deus. Pressionado a baixar uma proclamação de emancipação imediata na reunião de cristãos em Chicago, continuou a ver ambos os lados do debate como endossados pela fé e disse que estes, porém, não são os tempos de milagres, e suponho que seja reconhecido que não devo ter expectativa de uma revelação direta. Era uma postura abertamente evasiva. Contudo, quando ele enfim reuniu coragem para publicar a proclamação, disse aos hesitantes remanescentes que havia prometido a si mesmo fazê-lo, na condição de que Deus desse a vitória às forças da União em Antietam. Nesse dia, foi registrado o maior número já existente de mortes em solo dos Estados Unidos. Então, é possível que Lincoln quisesse de alguma forma santificar e justificar aquela apavorante carnificina. Isso seria algo muito nobre, até que se reflita que, sob a mesma lógica, a mesma carnificina decidida em favor do lado oposto teria adiado a libertação dos escravos. E Lincoln também disse: os soldados rebeldes estão rezando com uma seriedade bem maior, receio eu, que as nossas próprias tropas, esperando que Deus favoreça o seu lado, pois um dos nossos soldados, que foi tomado como prisioneiro, disse que não encontrou nada mais desanimador do que a evidente sinceridade daqueles entre os quais estava nas suas orações. Um pouquinho mais de sorte no campo de batalha para os uniformes cinzentos em Antietam e o presidente poderia vir a se preocupar com a possibilidade de Deus ter abandonado totalmente a causa anti-escravagista. Não sabemos as crenças religiosas pessoais de Lincoln. Ele era feito a referências a Deus Todo-Poderoso, mas nunca aderiu a nenhuma igreja e suas primeiras candidaturas sofreram grande oposição de clérigos. Seu amigo Erdinon sabia que ele tinha lido com muita atenção Paine, Volney e outros livres pensadores, e formou a opinião de que ele privadamente era um autêntico não crente. Isso parece improvável. No entanto, também seria impreciso dizer que ele era cristão. Muita evidência apoia a opinião de que era um cético atormentado com tendência ao deísmo. Qualquer que seja o caso, o máximo que pode ser dito em favor da religião no grave assunto da abolição é que, após centenas de anos,
e tendo tanto imposto quanto adiado a questão até que interesses próprios levassem a uma guerra horrenda, finalmente conseguiu desfazer uma pequena parte dos estragos e sofrimentos que em primeiro lugar havia infligido. O mesmo pode-se dizer da época de King. As igrejas do Sul retornaram aos seus velhos costumes após a reconstrução, e abençoaram as novas instituições de segregação e discriminação. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial e da disseminação da descolonização dos direitos humanos que o clamor pela emancipação voltou a se erguer. Em resposta, voltou-se a declarar energicamente, em solo americano, na segunda metade do século XX, que Deus não pretendia que os discrepantes descendentes de Noé se misturassem. Essa estupidez bárbara teve consequências no mundo real. O falecido senador Eugene McCarthy me disse que uma vez instara o senador Pat Robertson, pai do atual profeta televisivo, a apoiar uma legislação branda de direitos civis. Certamente eu gostaria de ajudar as pessoas de cor, veio a resposta, mas a Bíblia diz que não posso. Toda a definição de Sul dizia que era branco e cristão. Foi exatamente isso que deu ao Dr. King sua influência moral, porque ele foi capaz de pregar mais alto que os caipiras. Mas o pesado fardo jamais teria recaído sobre seus ombros se a religiosidade, para começo de conversa, não estivesse tão profundamente entranhada. Como mostra Taylor Branch, muitos no círculo interno e no séquito de King eram comunistas e socialistas seculares que durante várias décadas vinham adubando o solo para um movimento de direitos civis e ajudando a treinar voluntários corajosos como a Sra. Rosa Parks para uma cuidadosa estratégia de desobediência civil. E essas associações ateístas seriam usadas o tempo todo contra King, especialmente do púlpito. De fato, um dos resultados da sua campanha foi gerar a reação adversa do cristianismo branco de direita, que ainda é uma força poderosa abaixo da linha Mason-Dixon. Quando o homônimo do Dr. King afixou suas teses na porta da Catedral de Wittenberg em 1517 e posteriormente anunciou em Worms, "Esta é minha posição, outra coisa não posso fazer", estabeleceu um padrão para a coragem intelectual e moral. Mas Martinho Lutero, que começou sua vida religiosa terrivelmente assustado com um raio que por pouco não o atingiu, seguiu adiante para se tornar ele próprio um fanático e perseguidor, investindo de forma assassina contra os judeus, berrando acerca de demônios e clamando aos principados germânicos que pisoteassem os pobres rebelados. Quando o Dr. King assumiu sua postura nas escadarias do Memorial do Senhor Lincoln mudou a história, também ele adotou uma posição a qual efetivamente fora forçado. Mas o fez como profundo humanista, e ninguém jamais pôde usar seu nome para justificar a opressão ou crueldade. Por esse motivo ele se perpetua, e seu legado tem pouquíssimo a ver com sua professada teologia. Nenhuma força sobrenatural foi requerida para a defesa contra o racismo. Qualquer pessoa, portanto, que use o legado de King para justificar o papel da religião na vida pública deve aceitar todos os corolários do que parece estar implicando. Uma mínima olhada em todo o registro mostrará, primeiro, que pessoa por pessoa, os livres pensadores, agnósticos e ateístas americanos são os que se saem melhor. A chance de a opinião de alguém secular ou livre pensador levá-lo a denunciar toda a injustiça era extremamente alta. A chance de a crença religiosa de alguém levá-lo a assumir uma postura contra a escravidão e o racismo era estatisticamente muito pequena. Mas a chance de a crença religiosa de alguém levá-lo a apoiar a escravidão e o racismo era estatisticamente demasiado alta. E este último fato ajuda a compreender por que a vitória da justiça simples levou tanto tempo para se concretizar. Até onde sei, não há país no mundo onde ainda se pratique a escravidão e cuja justificativa não seja derivada do Corão. Isso nos traz de volta a réplica feita, nos primeiros dias da República, a Thomas Jefferson. Sendo proprietário de escravos, Jefferson convocara o embaixador de Trípoli a Londres para lhe perguntar que direito ele e seus potentados patrícios berberes se arrogavam para capturar e vender tripulações e passageiros americanos de navios que trafegavam pelo Estreito de Gibraltar. Atualmente estima-se que entre 1530 e 1780 mais de 1,25 milhão de europeus foram raptados dessa maneira, conforme Jefferson reportou ao Congresso.
O embaixador nos respondeu que era fundamentando nas leis do profeta, que estava escrito em seu Corão, que todas as nações que não tivessem respondido à sua autoridade eram pecadoras, que era direito e dever o fazer a guerra contra elas sempre que pudessem ser encontradas, e escravizar todos que pudessem tomar como prisioneiros. O embaixador Abdrahman foi adiante, mencionando o preço requisitado do resgate, o preço da proteção contra sequestros, e, por último, mas não menos importante, a sua própria comissão pessoal nesses procedimentos. A religião mais uma vez traz suas conveniências criadas pelo homem. Acontece que ele estava totalmente certo daquilo que disse sobre o Corão. A 8ª sura revelada em Medina trata com relativa extensão dos justificados despojos de guerra e se alonga nos adicionais tormentos do fogo pós-morte que aguardam aqueles que são derrotados pelos crentes. Foi essa mesma sura que foi usada 2 séculos depois por Saddam Hussein para justificar seu assassinato em massa e sequestro de bens do povo do Kurdistão. Outro episódio histórico grandioso, a emancipação da Índia do governo colonial, é com frequência retratado como se tivesse envolvido uma ligação entre crença religiosa e resultados éticos. Assim como na heroica batalha do Dr. King, a verdadeira história tende a mostrar que o caso é algo praticamente oposto. Depois do crítico enfraquecimento do Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, e mais particularmente após o notório massacre de manifestantes indianos que protestavam na cidade de Amritsar em abril de 1919, ficou claro para os então controladores do subcontinente que o domínio de Londres cedo ou tarde chegaria ao fim. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Não fosse-se o caso, uma campanha de desobediência pacífica não teria tido a menor chance. Assim, Mohandas Gandhi, às vezes conhecido como Mahatma em respeito à sua posição como ancião hindu, estava, num certo sentido, empurrando uma porta aberta. Não há nisso nenhuma desonra, mas são exatamente as suas convicções religiosas que tornam seu legado dúbio, em vez de santo. Explicando a questão em poucas palavras, ele queria que a Índia retornasse a uma sociedade espiritual primitiva e dominada pelas aldeias. Ele tornou muito mais difícil a divisão de poder com os muçulmanos e estava bem preparado para fazer uso hipócrita da violência quando achava que lhe podia ser conveniente. Toda a questão da independência da Índia estava entremeada com a questão da unidade. Será que o ex-Raj britânico renasceria como o mesmo país, com as mesmas fronteiras e integridade territorial, e ainda seria chamado de Índia? A isso, certa facção rude de muçulmanos respondia não. Sob o domínio britânico eles haviam gozado de alguma proteção como uma minoria muito grande, mas não privilegiada, e não estavam dispostos a trocar esse estado de coisas para se tornar uma minoria num estado de dominação hindu. Portanto, o simples fato de a principal força para a independência, o Partido do Congresso, ser dominada por um conspícuo hindu tornava a conciliação muito difícil. Podia-se argumentar, e de fato eu argumentaria, que a intransigência muçulmana teria desempenhado de qualquer maneira um papel destrutivo. Mas a tarefa de persuadir os muçulmanos comuns a deixar o Congresso e juntar-se à particionista Liga Muçulmana foi muito facilitada pelo discurso de Gandhi de hinduísmo e pelas longas e ostensivas horas que ele passava em práticas de culto e manuseando sua aroca de fiar. A aroca, que ainda aparece como símbolo na bandeira indiana, era a rejeição de Gandhi à modernidade. Ele fazia questão de vestir andrajos de sua própria manufatura, sandálias, de carregar um bastão e expressar hostilidade a maquinários e tecnologia. Ele tecia louvores à aldeia indiana, onde os ritmos milenares de animais e colheitas determinavam como a vida humana era vivida. Milhões de pessoas teriam morrido de fome se o seu conselho tivesse sido seguido e teriam continuado a adorar vacas, astutamente denominadas sagradas pelos sacerdotes para que os pobres e ignorantes não matassem e comessem seu único capital durante tempos de seca e escassez. Gandhi merece crédito pela sua crítica ao desumano sistema hindu de castas, pelo qual ordens inferiores de humanidade eram condenadas a um ostracismo e desprezo que, de certa maneira, era ainda mais absoluto e cruel que a escravatura. Mas justo no momento em que a Índia mais precisava de um líder nacionalista moderno e secular, ganhou em seu lugar um guru e fakir. O ponto crucial da indesejada percepção veio em 1942,
Quando o exército imperial japonês havia conquistado a Malásia e a Birmania estava às portas da própria Índia. Acreditando, erradamente, que isso representava o fim do Raj, Gandhi optou nesse momento por boicotar o processo político e divulgar sua notória conclamação aos britânicos para deixar a Índia. E acrescentou que deveriam deixá-la para Deus ou para a anarquia. O que, naquelas circunstâncias, teria significado praticamente a mesma coisa. Aqueles que com ingenuidade acreditam a Gandhi um pacifismo consciencioso ou consistente poderiam querer perguntar se isso não significava deixar os imperialistas japoneses lutarem sua luta em seu lugar. Entre as muitas consequências ruins da decisão de Gandhi, Congresso de retirar-se das negociações estava a abertura que deu aos adeptos da Liga Muçulmana para permanecerem nos ministérios estatais que controlavam e, assim, fortalecer suas posições de barganha quando logo depois chegou o momento da independência. Sua insistência para que a independência tomasse a forma de mutilação ou amputação, com o Punjab ocidental e a Bengala oriental desmembrados do corpo nacional, tornou-se incontrolável. As hediondas consequências perduram até hoje, com adicionais banhos de sangue de muçulmanos contra muçulmanos em Bangladesh em 1971, a ascensão de um agressivo partido nacionalista hindu e uma confrontação na Caxemira que ainda hoje é a provocação mais provável para uma guerra termonuclear. Sempre houve uma alternativa, na forma da posição secular assumida por Nehru e Rajagopalachari, que teriam negociado uma promessa de independência imediata após a guerra em troca de uma aliança comum, por parte da Índia e da Grã-Bretanha, contra o fascismo. Nesse caso, foi de fato Nehru e não Gandhi quem comandou seu país para a independência, mesmo com o terrível preço de uma partilha. Durante décadas, uma sólida fraternidade entre secularistas e esquerdistas britânicos e indianos havia defendido, e vencido, a discussão pela libertação da Índia. Nunca houve qualquer necessidade de uma obscurantista figura religiosa impor seu ego ao processo e, ao mesmo tempo, retardá-lo e distorcê-lo. O caso todo estava resolvido sem essa premissa. Todo dia se deseja que Martin Luther King tivesse vivido mais e continuado a emprestar sua presença e sua sabedoria à política americana. Quanto ao Mahatma, que foi assassinado por membros de uma seita fanática hindu por não ser devoto o bastante, deseja-se que ele pudesse ter vivido ainda que somente para ver que prejuízos trouxe, e ficasse aliviado por ele não ter vivido para implantar seu ridículo programa da roca de fiar. O argumento de que a crença religiosa melhora as pessoas, ou que ajuda a civilizar a sociedade, é um argumento que as pessoas tendem a usar quando esgotam o resto do seu repertório. Muito bem, parecem dizer, paramos de insistir no êxodo, digamos, ou no nascimento virgem ou mesmo na ressurreição, ou na fuga noturna de Meca a Jerusalém. Mas onde estariam as pessoas sem a fé? Não se abandonariam a todo tipo de licenciosidade e egoísmo. Não é verdade, como notoriamente disse uma vez G.K. Chesterton, se as pessoas deixam de acreditar em Deus, elas não passam a acreditar em nada, mas, sim, em qualquer coisa. A primeira coisa a ser dita é que o comportamento virtuoso por parte de um crente não é nenhuma prova, na verdade, nem sequer um argumento a favor da verdade de sua crença. Eu poderia, apenas em termos de argumento, agir de forma mais caridosa se acreditasse que o Senhor Buda nasceu de uma fenda no flanco de sua mãe. Mas será que isso não tornaria meu impulso caridoso dependente de algo bem mais tênue? Da mesma maneira, não digo que se pegasse um sacerdote budista roubando todas as oferendas deixadas pela gente simples no seu templo, isso desacreditaria o budismo. E, em todo caso, esquecemos o quanto tudo isso é contingente. De todas as milhares de religiões do deserto que havia, assim como com todos os milhões de espécies potenciais, aconteceu de um ramo fincar raízes e prosperar, passando por suas mutações judaicas até sua forma cristã, acabou sendo adotado por razões políticas pelo imperador Constantino e transformado em religião oficial com, finalmente, uma forma codificada e executável a partir de seus muitos livros caóticos e contraditórios. Quanto ao Islã, tornou-se a ideologia de uma conquista extremamente bem-sucedida que foi adotada por dinastias dominantes exitosas, codificada e registrada por sua vez, e promulgada como a lei da terra. Uma ou duas vitórias militares no sentido oposto,
como com Lincoln e Antietam, e nós no Ocidente não seríamos reféns de disputas provincianas que ocorreram na Judeia e na Arábia antes de serem mantidos quaisquer registros sérios. Poderíamos ter nos tornado devotos de um credo totalmente diferente, talvez hindu ou azteca ou confucionista, e nesse caso ainda nos diriam, sendo estritamente verdade ou não, que ainda assim ele ajudava a ensinar às crianças a diferença entre certo e errado. Em outras palavras, acreditar num Deus é de certa maneira expressar uma disposição de acreditar em qualquer coisa, ao passo que rejeitar a crença de modo nenhum é professar uma crença em nada. Certa vez assisti a um debate entre o saudoso professor A.J. Ayer, distinto autor de Language, Logic e celebrado humanista, e um tal Bispo Butler. O mediador era o filósofo Brian Magee. A discussão seguiu com bastante polidez até que o bispo, ao ouvir Ayer afirmar que não via absolutamente nenhuma evidência para a existência de qualquer Deus, interrompeu para dizer: então não consigo ver porque o senhor não leva uma vida de desenfreada imoralidade. Nesse ponto, Freddy, como era conhecido pelos amigos, abandonou sua suave urbanidade habitual e exclamou: devo dizer que penso que essa é uma insinuação perfeitamente monstruosa. Agora, Freddy havia com toda certeza quebrado a maioria dos mandamentos referentes ao código sexual, conforme traçado desde o Sinai, e era, de certa forma, justificadamente famoso por isso. Mas era um excelente professor, um pai amoroso e um homem que passava grande parte do seu tempo livre pressionando por direitos humanos e liberdade de expressão. Dizer que a sua vida era imoral seria uma caricatura da verdade. Entre os muitos escritores que exemplificam a mesma coisa de maneira diferente, escolheria William Alg, que tinha a mesma religião que o Bispo Butler e que fez o melhor que pôde em sua ficção para argumentar em favor de operações da graça divina. Em seu romance Memórias de Brideshead, ele faz uma aguda observação. Os dois protagonistas, Sebastian Fleet e Charles Rider, o primeiro sendo herdeiro de uma velha nobreza católica, recebem a visita do padre Pips, que acredita que todos os rapazes devem ser apaixonadamente interessados por cricket. Quando desenganado dessa noção, ele olha para Charles com a expressão que desde então vi nos religiosos, de inocente assombro pelo fato de que aqueles que se expõem aos perigos do mundo se dispõem tão pouco ao seu variado conforto. Assim, reexamino a questão do Bispo Butler. Não estaria ele na verdade dizendo a Ayer, ao seu próprio modo ingênuo, que se liberado das restrições da doutrina, ele próprio optaria por levar uma vida de desenfreada imoralidade? Naturalmente espera-se que não, mas existe muito de evidência empírica para reforçar a sugestão. Quando padres são maus, eles são realmente muito maus e cometem crimes que fariam empalidecer o pecador médio. Talvez fosse preferível atribuir isso à repressão sexual e não às efetivas doutrinas pregadas, mas aí está, uma das efetivas doutrinas pregadas é a repressão sexual. Logo, a conexão é inevitável, e uma litania de piadas folclóricas já foi contada por todos os membros laicos da igreja desde que a religião começou. A vida do próprio Alg foi muito mais maculada por ofensas contra a castidade e sobriedade do que a de Ayer, só que parecia trazer ao primeiro menos felicidade do que a este último, e, como consequência, ele foi muitas vezes solicitado a conciliar a sua conduta privada com suas crenças públicas. Sua resposta ficou famosa. Ele pedia a seus amigos do que imaginassem o quanto ele seria pior se não fosse católico. Para alguém que acreditava no pecado original, isso poderia ter servido como um virar de mesa, mas qualquer análise da vida de Alg mostra que seus elementos mais perversos surgiram precisamente da sua fé. Não importam os tristes excessos de bebedeira e infidelidade conjugal. Certa vez, ele enviou um telegrama de casamento a uma amiga divorciada e agora recasada dizendo-lhe que sua noite de núpcias aumentaria a solidão do Calvário e contribuiria para as cusparadas na face de Cristo. Apoiou movimentos fascistas na Espanha e na Croácia, e a condenável invasão da Abissínia por Mussolini, porque tinha o apoio do Vaticano, e escreveu em 1944 que agora apenas o Terceiro Reich se interpunha entre a Europa e o barbarismo. Essas deformidades num dos mais amados autores não surgiram apesar de sua religião, mas por causa dela.
Sem dúvida houve atos privados de caridade e contrição, mas estes poderiam ter sido igualmente executados por uma pessoa sem fé nenhuma. Para não olhar além dos Estados Unidos, o grande coronel Robert Ingersoll, que foi o principal advogado da não-religião até sua morte em 1899, deixava seus oponentes loucos por ser uma pessoa de imensa generosidade, um marido e pai amoroso e presente, um oficial destemido, e um possuidor daquilo que Thomas Edison com exagero desculpável chamou todos os atributos de um homem perfeito. Na minha própria vida recente em Washington, tenho sido bombardeado com telefonemas obscenos e ameaçadores de muçulmanos, prometendo castigar a minha família porque não apoio uma campanha de mentiras, ódio e violência contra a democrática Dinamarca. Mas quando minha esposa acidentalmente deixou uma grande soma de dinheiro no banco traseiro de um táxi, o motorista sudanês teve um bocado de trabalho e despesas para descobrir a quem pertencia aquela quantia, e fez uma viagem até a minha casa para devolvê-la intacta. Quando cometi o erro vulgar de lhe oferecer 10% do dinheiro, ele deixou claro, com calma, mas com firmeza, que não esperava recompensa por cumprir seu dever islâmico. Em qual dessas duas versões da religião devemos confiar? A pergunta é, sob certos aspectos, em última instância indecidível. Eu preferiria deixar a prateleira de escritos de Evelyn Waugh exatamente como é e apreciar que não se podem ter os romances sem os tormentos e as maldades do autor. E se todos os muçulmanos se comportassem como o homem que abriu mão de mais de uma semana de salário para fazer a coisa certa, eu poderia ficar bastante indiferente às estranhas exortações do Corão. Se eu buscar na minha própria vida por exemplos de comportamento bom ou correto, não ficarei sobrecarregado por um excesso de opções. Uma vez, tremendo de medo, tirei meu colete à prova de bala em Sarajevo e o emprestei a uma mulher ainda mais apavorada que eu estava ajudando a escoltar para um local seguro. Não sou o único a ter sido ateísta numa trincheira. Senti na época que era o mínimo que podia fazer por ela, bem como a maioria. As pessoas que estavam lançando bombas e atirando eram cristãos sérvios, mas até aí, ela também era. No norte de Uganda, no fim de 2005, eu estava num centro de reabilitação para crianças sequestradas e escravizadas nas terras do povo Acholi, que vive no lado setentrional do Nilo. Os apáticos e distraídos garotinhos, e algumas meninas, estavam todos ao meu redor. Suas histórias eram aflitivamente similares. Haviam sido raptados, em idades que variavam de 8 a 13 anos, de suas escolas e lares por uma milícia impassível que era, ela própria, originalmente composta de crianças sequestradas, levadas à força para o mato. Eram iniciados por meio de coação em um, ou dois, de seus métodos, ou eram obrigados a participar de um assassinato, com o objetivo de se sentirem sujos e implicados, ou tinham de se submeter a prolongados e selvagens castigos de açoite, muitas vezes até 300 chicotadas. Crianças que sentiram a crueldade, disse um dos anciãos do povo Acholi, sabem muito bem como infligi-la. O sofrimento infligido por esse exército de desgraçados transformados em zumbis estava praticamente além de qualquer avaliação. Havia dizimado aldeias, criado uma vasta população de refugiados, cometido crimes hediondos, tais como mutilação e estripação, e, num toque especial de maldade, continuado a sequestrar crianças, de modo que os Acholis precisavam ter cautela ao tomar contramedidas fortes para evitar matar ou ferir um dos seus. O nome da milícia era Exército de Resistência do Senhor, Lords Resistance Army, e era comandada por um homem chamado José Piconi, um arrebatado ex-coroinha que queria sujeitar a área ao governo dos 10 mandamentos. Ele fazia batismos por meio de óleo e água, organizava ferozes cerimônias de punição e purificação, e assegurava seus seguidores contra a morte. Era uma pregação fanática do cristianismo. E acontecia que o centro de reabilitação no qual eu me encontrava também era dirigido por uma organização cristã fundamentalista. Tendo estado nas matas e visto o trabalho da Lá, vi-me inclinado a falar com o homem que tentava reparar os danos. Como ele sabia, perguntei-lhe, qual deles era o verdadeiro crente. Qualquer instituição secular ou governamental podia estar fazendo o que ele fazia,
prover próteses de membros, abrigo e aconselhamento. Mas para ser José Piconi alguém tinha de ter fé real. Para minha surpresa ele não desconsiderou a minha pergunta. Era verdade, disse ele, que a autoridade de Coni surgia em parte do seu passado numa família sacerdotal cristã. Também era verdade que as pessoas estavam propensas a acreditar que ele era capaz de fazer milagres, apelando para o mundo dos espíritos e dizendo aos seus acólitos que eram a prova de morte. Mesmo alguns dos que haviam fugido ainda juravam que tinham visto prodígios realizados pelo homem. Tudo que um missionário podia fazer era tentar mostrar às pessoas uma face diferente do cristianismo. Fiquei impressionado com a franqueza do homem. Havia algumas outras defesas que ele poderia ter oferecido. José Piconi obviamente está bem longe da corrente principal do cristianismo. No mínimo porque seus financiadores e responsáveis por armá-lo são os cínicos muçulmanos do regime sudanês, que o usam para criar problemas para o governo de Uganda, que por sua vez tem apoiado grupos rebeldes no Sudão. Numa aparente recompensa por esse apoio, Coni a certa altura começou a denunciar a posse e a ingestão de porcos, o que, a menos que na velhice ele tenha se tornado um judeu fundamentalista, sugere uma retribuição aos seus patrões. Esses assassinos sudaneses, por sua vez, vêm conduzindo há anos uma guerra de extermínio não só contra os cristãos e animistas do Sudão, mas contra os muçulmanos não árabes da província de Darfur. O Islã pode não fazer oficialmente distinção entre raças e nações, mas os carniceiros em Darfur são muçulmanos árabes e suas vítimas são muçulmanos africanos. O exército de resistência do Senhor nada mais é do que um espetáculo secundário de um Khmer vermelho cristão nesse horror mais geral. Um exemplo ainda mais ilustrativo é proporcionado pelo caso de Ruanda, que em 1994 deu ao mundo um novo sinônimo para genocídio e sadismo. Ex-possessão belga, é o país mais cristão da África, vangloriando-se da mais alta porcentagem de igrejas por cabeça da população, com 65% dos ruandeses professando o catolicismo romano e outros 15% adeptos de várias seitas protestantes. A expressão por cabeça adquiria uma conotação macabra em 1994, quando, a um dado sinal, as milícias racistas do poder Hutu, incitadas pelo Estado e pela Igreja, caíram sobre seus vizinhos tutsis e os assassinaram em massa. Esse não foi um espasmo atávico de derramamento de sangue, mas uma versão africana friamente ensaiada da solução final, que vinha sendo preparada havia algum tempo. O primeiro aviso veio em 1987, quando um visionário católico com o nome enganosamente pitoresco de Pequeno Seixos começou a se gabar de ouvir vozes e ter visões, estas derivadas da Virgem Maria. As ditas vozes e visões eram aflitivamente sanguinárias, predizendo massacre e apocalipse, mas também, como que em compensação, o retorno de Jesus Cristo no domingo da Páscoa de 1992. Aparições de Maria no alto de uma colina chamada Quibeu foram investigadas pela Igreja Católica e anunciadas como confiáveis. A esposa do presidente da Ruanda, Agathe Habyarimana, era especialmente tomada de transe por essas visões e mantinha uma estreita relação com o bispo de Kigali, capital da Ruanda. Esse homem, Monsenhor Vincent Nsengiyumva, também era membro do Comitê Central do Partido Único de Governo do presidente Habyarimana, o Movimento Revolucionário Nacional para o Desenvolvimento, o NRMD, National Revolutionary Movement for Development. Esse partido, junto com outros órgãos de Estado, era feito a classificar qualquer mulher cujo comportamento era desaprovado como prostituta e incentivava ativistas católicos a destruir qualquer loja que vendesse contraceptivos. Com o tempo, espalhou-se que a profecia seria cumprida e que as baratas, a minoria Tutsi, em breve receberia o que lhes era reservado. Quando o apocalíptico ano de 1994 efetivamente chegou, e tiveram início os massacres premeditados e coordenados, muitos Tutsis e Hutus dissidentes apavorados foram insensatos o suficiente para tentar buscar refúgio nas igrejas. Isso facilitou consideravelmente a vida para os Interahamwe, ou esquadrões da morte governamentais e militares, que sabiam onde achá-los e podiam contar com os padres e as freiras para apontar sua localização.
É por isso que tantos sítios de sepulturas coletivas que foram fotografados estão em solo consagrado. E é também por isso que vários clérigos e freiras estão no banco dos réus nos presentes julgamentos do genocídio em Ruanda. O notório padre Wenceslas Munieshiaka, por exemplo, uma proeminente figura da Catedral de Kigali da Sainte Famille, foi raptado e levado para fora do país com a assistência de padres franceses, mas desde então foi acusado de genocídio, de fornecer uma lista de civis aos Interahamwe, e de estupro de uma jovem refugiada. De maneira nenhuma ele é o único clérigo a enfrentar acusações semelhantes. Para que não se pense que ele era meramente um padre desvirtuado, temos a palavra de outro membro da hierarquia de Ruanda, o bispo de Gikongoro, também conhecido como Monsenhor Augustin Misago, para citar um cuidadoso relato desses acontecimentos atrozes. O bispo Misago foi muitas vezes descrito como simpatizante do poder Hutu, tem sido acusado publicamente de barrar os Tutsis em locais de refúgio, criticando colegas do clero que ajudavam as baratas, e pedindo a um emissário do Vaticano que visitou Ruanda em junho de 1994 para dizer ao Papa para encontrar um lugar para os padres Tutsis porque o povo de Ruanda não os quer mais. E mais ainda, em 4 de maio daquele ano, pouco antes da última aparição de Maria em Kibeu, o próprio bispo lá apareceu com uma equipe de policiais e disse a um grupo de 90 alunos Tutsis, que estavam sendo ali retidos em preparação para o abate, que não se preocupassem, porque a polícia os protegeria. 3 dias depois, a polícia ajudou a massacrar 82 das crianças. Crianças em idade escolar retidas em preparação para o abate. Talvez você se recorde da denúncia feita pelo Papa desse indelével crime, e da cumplicidade da Igreja nele. Ou talvez não, já que tal comentário nunca foi feito. Paul Rusesabagina, o herói de Hotel Ruanda, lembra-se do padre Wenceslas Munieshiaka referindo-se até mesmo a sua mãe Tutsi como barata. Mas isso não o impediu, antes de sua prisão na França, de ter permissão da Igreja francesa para reassumir seus deveres pastorais. Quanto ao bispo Misago, houve aqueles no Ministério da Justiça pós-guerra de Ruanda que sentiam que ele também devia ser acusado. Mas, como disse um dos funcionários do ministério, o Vaticano é forte demais, e demasiado sem remorsos, para que possamos pegar os bispos. Você nunca ouviu falar de infalibilidade? No mínimo, isso impossibilita argumentar que a religião faz com que as pessoas se comportem de maneira mais gentil e civilizada. Quanto pior o ofensor, mais devoto ele acaba se revelando. Pode-se acrescentar que algumas das pessoas mais dedicadas que trabalham para aliviar os sofrimentos também são crentes. No entanto, as melhores que conheci são secularistas que não estão tentando fazer proselitismo de nenhuma religião. Mas a chance de que uma pessoa que cometa crimes fosse baseada na fé era quase de 100%, ao passo que as chances de que uma pessoa de fé estivesse do lado da humanidade e da decência eram praticamente iguais a tirar cara ou coroa numa moeda. Estenda isso recuando na história, e as chances se tornam mais parecidas com as de uma predição astrológica que por acaso acaba se realizando. Isso acontece porque as religiões nunca poderiam ter começado, muito menos prosperado, não fosse a influência de homens tão fanáticos quanto Moisés, Maomé ou José Piconi, enquanto a caridade e o trabalho de alívio, ao mesmo tempo que atraem crentes de bom coração, são herdeiros do modernismo e do iluminismo. Antes disso, a religião difundia-se não pelo exemplo, mas como auxílio para os métodos mais antiquados de guerra santa e imperialismo. Eu era um admirador cauteloso do Papa João Paulo II, que, por qualquer padrão humano, era uma pessoa séria e corajosa capaz de exibir coragem moral e física. Quando jovem, auxiliou na resistência antinazista em sua terra natal e, mais tarde, fez muito para ajudar na sua emancipação do domínio soviético. Seu papado foi, sob alguns aspectos, chocantemente conservador e autoritário, mas mostrou-se aberto à ciência e à investigação, exceto quando o vírus da AIDS estava em discussão. E mesmo no seu dogma sobre aborto ele fez algumas concessões à ética da vida, que, por exemplo, passou a ensinar que a pena capital estava quase sempre errada. Ao morrer, João Paulo foi elogiado, entre outras coisas, pela quantidade de pedidos de desculpas que fez. Estes não incluíram, como deveriam,
uma expiação pelo milhão de pessoas passadas no fio da espada em Ruanda. Contudo, abrangeram, sim, um pedido de desculpas aos judeus pelos séculos de antissemitismo cristão, um pedido de desculpas ao mundo muçulmano pelas cruzadas, um pedido de desculpas aos cristãos ortodoxos pelas muitas perseguições que Roma lhes infligira, também, e alguma contrição genérica igualmente acerca da Inquisição. Isso parecia dizer que a igreja estivera em geral errada e com frequência fora criminosa no passado, mas agora estava purgada de seu pecado pela confissão e pronta para ser novamente infalível.